Olá pessoal, eu sou o Rafael Santana e este é mais um vídeo do canal Livro na Veia. Estamos começando então mais um diário de leituras. Eu já perdi a conta, acho que deve ser o 12º, não sei mais. Como sempre, vou falar do livro que eu terminei de ler, do livro que estou lendo neste momento e do próximo livro que pegarei para ler. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e, claro, conte aí nos comentários qual desses livros que eu vou mostrar aqui nesse vídeo você também já leu. Ou qual deles você vai querer acrescentar na sua lista de leituras. Bom, vou mostrar então o livro que eu terminei há pouco tempo e que já tem resenha aqui no canal, que é o livro A Corrente. Um thriller com boas pitadas de suspense, de ação, de drama. Eu adorei a leitura desse livro, foi um livro que me prendeu do início ao fim. Toda a história vai tendo pequenos acontecimentos marcantes, envolventes, alguns deles surpreendentes, que vão prendendo a gente na leitura, que a gente pensa assim, eu tenho que fazer as minhas obrigações, mas eu não consigo parar de pensar em A Corrente. Você vai pensar nesse livro enquanto estiver lendo ele, e vai pensar nele quando não estiver. Vai pensar assim, gente, peraí, deixa eu terminar logo isso daqui, porque eu tenho que voltar para aquela história. Pelo menos foi o que aconteceu comigo. Eu gostei pra caramba desse livro, recomendo pra todo mundo que é fã de suspense. O autor tem um outro livro chamado A Ilha, que eu pretendo ler logo logo também, tá? Porque depois da leitura de A Corrente, eu quero ler tudo o que esse camarada aqui escreveu. Agora eu concordo, porque, tipo assim, né? Quando a gente lê uma opinião de alguém na capa ou na parte de trás de um livro, a gente fica pensando, aquela pessoa tá dizendo aquilo só por marketing. Em alguns casos é assim, só marketing. Mas neste caso aqui eu concordo com cada opinião que você vai encontrar aqui. Tanto a do Stephen King, aqui na parte da frente do livro, quanto desses outros autores na parte de trás. O Stephen King disse o seguinte: esta história é incrivelmente original. Você não vai parar de pensar nela por muito tempo. Concordo. Steve Kavanagh disse: uma obra-prima, um dos melhores livros do gênero. No mesmo nível de Maratona da Morte e O Silêncio dos Inocentes. Não sei se lerei um suspense melhor nesta vida. Mark Birmingham disse o seguinte: um thriller único e inesquecível, sensacional, ágil, brilhante. Dennis Lehane disse que A Corrente é diabólico, inquietante e dá novo significado à palavra implacável. Adrian McKinty entrou para minha lista de autores de suspense obrigatórios. Também. Na minha lista também. Escreve com confiança, emoção e muito estilo. Ele é o cara. Tana French disse também o seguinte: Adrian McKinty é uma das vozes mais marcantes e memoráveis do gênero surgidas nos últimos tempos. Suas tramas nos fazem querer ler em alta velocidade, mas não ceda a essa tentação. Sua escrita, extremamente perspicaz, inteligente e permeada de humor negro, deve ser saboreada com calma. Lou Berney falou o seguinte: A Corrente é um raro livro de mistério que, além de terrivelmente engenhoso, é também fortemente empático e oferece, ao mesmo tempo, reviravoltas de arrepiar e personagens perfeitamente tridimensionais. A Corrente é um thriller top de linha que nos deixa ansiosos para saber o que vai acontecer em seguida. Nem dá para acreditar no que se passou na minha mente durante a leitura, as coisas que eu seria capaz de fazer para salvar um filho, disse H.K. Luke. E tem também a opinião de Alastair Burke. Diz assim: A Corrente une uma ideia incrível a uma protagonista fantástica e será seu mais novo vício assim que você sucumbir à primeira página. E por último tem a opinião de Meg Gardner, que diz assim: um livro que prende a atenção como nenhum outro. Segure firme porque depois de começar não dá mais para parar. Exatamente como os personagens, você será pego pela corrente. E eu digo também, com toda certeza, que esse livro é tudo isso e um pouquinho mais. A escrita do autor é ágil, envolvente, marcante, assim, te prende mesmo. Os personagens são muito cativantes, a Rachel, a Kylie, o Pete. O Marty é um inútil, tá? E os dois vilões, que eu não vou citar os nomes, porque pode ser spoilers, também são, assim, chega uma parte do livro, inclusive, que a gente vai começando a conhecer um pouco mais a história deles, o passado deles. E, olha, fantásticos também. Então é isso, tá? Essas foram as opiniões de várias pessoas e também a minha opinião sobre A Corrente. Uma leitura que eu adorei fazer, queria muito ter feito há mais tempo, porque o livro foi lançado há mais de 4 anos. Se eu soubesse, se eu tivesse certeza que ele era tão bom, teria corrido atrás há mais tempo, tá? Tá aí uma leitura tardia que eu me arrependi de não ter lido antes. Bom, o livro que eu vou mostrar agora para vocês, eu estou lendo em formato e-book, porque quando eu adquiri esse livro, a versão impressa estava pelo mesmo preço que o e-book.
E aí, entre ficar esperando o livro chegar e baixar o e-book no mesmo instante em que eu comprei e já começar a ler, eu preferi comprar o e-book mesmo. Até porque, recentemente, aconteceu o seguinte. O último livro da Agatha Christie que eu li foi... Esse é o nome do livro. Vou vir aqui, calma aí. Vocês já estão carecas de saber que eu sou desmemoriado, né? Então não se espantem se eu esquecer o nome de um livro, de um personagem, de um autor. É assim mesmo, tá? Mas o último livro que eu li da Agatha Christie foi O Homem do Terno Marrom. A edição publicada pela LEPM. E agora a HarperCollins também lançou a sua edição, que é em capa dura, com uma capa muito, muito bonita, muito bacana. A tradução também será diferente, com certeza. E foi bom eu ter comprado o e-book em vez da edição impressa, porque agora eu quero essa nova edição da HarperCollins. Comparando no quesito gráfico da coisa, a edição da HarperCollins é muito superior à da LEPM, tá? Então, se for para ter o livro impresso, prefiro muito mais as versões da HarperCollins. Então, todos os livros da Agatha Christie que eu tiver que ler e que tiverem apenas as edições da LEPM, eu lerei em e-book. Não vou comprar o livro impresso. Nada contra a editora. Infelizmente, ela passou por um perrengue aí por causa das chuvas, né, das enchentes que tiveram lá em Rio Grande do Sul. Perdeu a maioria do seu catálogo. Então é até melhor comprar o e-book para que a editora consiga se restabelecer, consiga ter um faturamento bacana, enquanto não tem como republicar os livros que foram perdidos. E é histórico da editora ter uma edição um pouquinho mais simples, para que o preço seja também mais acessível. Coisa que eu acho bacana, mas se eu tiver a opção de ler aquele mesmo livro numa edição mais caprichada, mais bonita, eu vou preferir a edição mais bonita. Não sei se a HarperCollins vai relançar todos os livros da Agatha Christie, mas eu prefiro aguardar, certo? Se for para ter o livro impresso, prefiro que seja as edições da HarperCollins ou da Globo Livros, que também lançou edições muito bonitas dos livros da Agatha Christie que ela possui os direitos de publicação. O livro que estou lendo neste momento agora, da Agatha, é este livrinho aqui, O Segredo de Chimneys. Eu confesso para vocês que essa vibe de conspirações, de problemas políticos e tal, que a Agatha Christie tem usado nesses últimos livros que eu li, que são os seus primeiros livros, eu estou lendo na ordem de publicação dos livros dela, eu confesso para vocês que está começando a me cansar um pouco. Não é o tipo de história, de mistério que eu curta mais. Histórias com tramas políticas, assim, de um país sendo interferido por outro e tal, e espionagem, etc. Eu não sou tão fã assim. Não é que eu não goste, eu só não prefiro histórias assim, tá? E tem também a questão de que os livros da Agatha que eu mais gosto são os livros protagonizados pelo Hercule Poirot e pela Miss Marple. Então, quando tem outro protagonista, eu já já não leio com tanto gosto assim, tá? Não estou dizendo que o livro seja ruim. Eu estou dizendo que eu não estou me envolvendo tanto pela trama, porque não tem os meus personagens preferidos da Agatha, e também porque essas histórias assim de conspiração, de teoria, né, de um país tal que está passando por uma situação X, e tem alguém que tem algo que é muito comprometedor e que pode causar um rebuliço naquele lugar e tal, e tem várias pessoas querendo acabar com aquela pessoa que pode fazer algo contra aquele lugar, e aí entra um personagem aleatório que se torna um detetive, etc, etc. Se arrisca, que vive altas situações perigosas. Não sei. Eu não sei, assim, não vou cravar aqui que isso seja ruim, que tramas assim, que histórias assim sejam ruins, mas não são as minhas preferidas, tá? E é mais ou menos assim a trama de O Segredo de Chimneys. A gente tem aqui um país chamado Eslováquia, que está passando por um rebuliço, por algumas mudanças políticas. Ele sempre foi uma monarquia, aí os reis desse país foram mortos, e aí um novo rei teria que entrar no poder, porém, tem algumas questões ali de gente que quer democracia, certo? Mas os candidatos atuais não são assim tão bons assim. É um país que está passando por muitas situações complicadas. E tem um personagem aqui que seria, né, um candidato, né, um possível candidato a governante desse lugar, que bateu as botas e que deixou uma espécie de biografia, informações sobre aquele lugar, que podem comprometer a posse do atual candidato a ser o novo rei desse lugar, da Eslováquia, que eu creio que é um país fictício, né? Só que tem toda uma questão, assim, não apenas desse documento, desse manuscrito, que tem que chegar até a editora, que vai lançá-lo, e que muitas pessoas não querem que isso aconteça,
Mas tem também uma questão de cartas de uma personagem chamada Virginia Reville, que aparentemente estão chantageando alguém que é uma Virginia, mas não a Virginia que aparece aqui na história, que tem aparecido e existido aqui na trama até onde eu li. Eu parei na página 154, estou no comecinho do capítulo 16, que se chama Chá na Sala de Estudos. Então, assim, o personagem principal da história é Anthony Cade, o sobrenome dele é Cade. Ele voltou para a Inglaterra disfarçado de uma outra pessoa, assumindo a identidade de uma outra pessoa, um amigo dele, que recebeu uma espécie de missão de levar esse manuscrito para a Inglaterra, mas como ele estava mais interessado em desvendar um lugar que poderia ter ouro, ele então passou a bola para o Anthony. E não estava lá muito satisfeito com o atual emprego dele, de guia turístico, para pessoas inglesas lá na África do Sul. Em troca dessa missão de levar esse manuscrito dessa figura política da Eslováquia para a Inglaterra, tanto o Anthony quanto esse amigo, que eu esqueci o nome, mas acho que é James, o primeiro nome dele, eles receberiam 1000 libras por essa missão, por essa tarefa. E aí o Anthony, que não gosta muito do atual emprego dele, de guia turístico de ingleses na África, larga tudo lá e vai para a Inglaterra, certo? Só que aí quando ele chega lá, tem toda essa questão das cartas que estão chantageando uma mulher chamada Virginia Reville, e também essa questão política desse país e tudo mais. Vai ter uma reunião promovida por um camarada chamado George Lumax, numa casa, assim, nobre de um Lord Caterham, acho que é Caterham o nome dele, que é essa residência, essa mansão de Chimneys. E é claro que vai ter uma morte aí, nesse lugar, e depois dessa morte vai ter toda uma investigação de qual pessoa que estava lá, nessa casa, na noite em que o crime aconteceu, qual delas cometeu o crime. E tem também esse mistério de quem é a verdadeira Virginia Reville e quem está chantageando ela. E toda essa questão desse imbróglio, sabe, político desse país, da Eslováquia. Não está ruim, mas não é, assim, um livro que eu sei que daqui a alguns anos eu vou me lembrar tanto assim dele, ou vou indicar tanto assim ele. Não é a minha leitura preferida das que eu já fiz da Agatha Christie, tá? Mas, se você gosta desse tipo de trama, com conspirações políticas, sabe? Com espionagens e com um protagonista que é um Zé Ninguém e que decide se aventurar, decide viver situações perigosas na vida, leia então O Segredo de Chimneys. Eu estou então em 49% do e-book. A página 154 é ali quase a metade do livro, já que o livro tem 318 páginas na versão e-book. Então logo logo vou terminar e em algum momento trarei a resenha completa, já que eu já fiz uma espécie de resenha aqui para vocês de O Segredo de Chimneys. E depois que eu terminar essa leitura da Agatha Christie, o livrinho que lerei em seguida será Nascida do Fogo. Essa é uma fantasia juvenil escrita por Aisling Fowler. Foi publicada aqui no Brasil pela HarperCollins e essa história traz o seguinte enredo. Amber está cheia de monstros e 12 desistiu de sua identidade para aprender a arte de caçá-los. Ou, ao menos, é o que diz. A verdade é muito mais mortal. Ela treina para se vingar daqueles que mataram sua família. Quando seu clã é atacado e uma colega é raptada, 12 é a única que se mostra disposta a resgatá-la. Com a ajuda de Cão, o glorioso guardião do pavilhão de caça, e de outros 2 caçadores, ela embarca em uma jornada pela floresta congelada. 12 só não esperava que essa missão de resgate a levaria à descoberta de que seu passado está ligado ao destino do mundo inteiro. E aqui embaixo dessa introdução, dessa apresentação do livro, tem uma opinião de, não sei se é um jornal, se é uma revista, se é um site, chamado The Bookseller, que diz o seguinte, tá? Eu achei um pouquinho exagerado, né? Diz assim, o lançamento da década. Nascida do Fogo equilibra riscos emocionantes e monstros terríveis, com humor, amizade e uma heroína inesquecível. Que ele possa ter, né, monstros terríveis, humor, amizade e uma heroína bacana, eu até acredito que sim, né? E espero que tenha mesmo. Mas que é o lançamento da década, acho que foi um pouquinho exagerado isso daqui, né? Tem uma outra opinião aqui de uma autora chamada Catherine Doyle, que diz que Nascida do Fogo é uma estreia fantástica, narrada com habilidade e originalidade. Uma história imaginativa, repleta de magia e monstros aterrorizantes. Uma aventura épica que vai deixar o leitor querendo mais. Espero mesmo, tá? Que seja uma história de fantasia com fantasia, porque me irrita quando um livro de fantasia não tem fantasia. Não tem criaturas, não tem magia, não tem coisas mirabolantes acontecendo, sabe?
todo um contexto de fantasia, de aquela coisa assim que se passa em outro lugar, em outra realidade. Mas cadê o molho da história? Não tem. Um livro que eu tentei ler até o fim, mas não consegui, parei na metade, há pouco tempo, também foi uma fantasia juvenil chamada O Filho do Traidor. Eu queria muito ter lido aquele livro até o fim, queria que o livro tivesse me envolvido, mas cadê a magia do livro? Eu li quase 200 páginas e não vi quase magia nenhuma ali. E é uma fantasia. Então, sei lá. Livros de fantasia que não tem magia, que quase não tem magia, que quase não tem, sabe, coisas fantásticas acontecendo ali, complica, né? Não sei se a segunda metade do livro seria bacana, seria melhor do que o início, a primeira metade, mas por enquanto não irei descobrir, porque não vou tentar uma releitura desse livro por enquanto, tá? Só se acontecer alguma coisa por aí, ele despontar de repente, virar um filme, aí talvez o meu interesse retorne. Vamos ver se com Nascida do Fogo teremos realmente magia, aventura, ação acontecendo, né? Por favor, hein? Não me decepcione, porque eu amei a capa da continuação desse livro e pretendo ler essa história se for bacana, certo? Então é isso, pessoal. Essas foram as leituras, no caso que eu terminei, A Corrente, a leitura que estou fazendo neste momento, O Segredo de Chimneys, de Agatha Christie, e Nascida do Fogo, o livro que lerei logo logo. O nosso vídeo vai terminando por aqui. Um forte abraço para você que viu ele até aqui, que deixou o seu like, que vai deixar aí nos comentários qual desses livros você já leu, ou qual você quer muito começar a ler logo logo. E você que vai adquirir livros nos próximos dias e que pretende comprar alguns desses, compre pelo link de afiliado aqui do canal. Fazendo isso, você vai dar um apoio maravilhoso para o Livro na Veia, vai me ajudar a permanecer sempre por aqui, trazendo conteúdos literários para vocês. Um forte abraço e até mais. Tchau!